Olá, bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Nádia do canal Sou Amor Infinito. Vamos fazer outra lição hoje? Quem quiser acompanhar a leitura, os links estão na descrição. Lição 72. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus, da fonte do amor infinito, para a salvação, para a paz. Guardar mágoas, então, é se apegar ao rancor e ao julgamento. E se apegar ao rancor e ao julgamento é se apegar ao ego. Então a gente quer dizer que quando guardamos mágoas, estamos no sistema do ego. E isso ataca o plano de Deus, que é o de acordar para a paz, acordar para o nosso verdadeiro ser. Então, guardar rancores é um ataque ao plano de Deus, que é da gente despertar desse sonho para a realidade que nós somos. Na paz, na alegria, no amor incondicional, no estado da mente nirvana. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, da fonte do amor infinito, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano, é uma tentativa deliberada para destruí-lo. O plano do ego para a salvação não existe. Para, no caso, despertar dessa ilusão não existe, porque o plano do ego é se manter. No caso, o plano do falso eu, que é o ego, é de continuar se punindo pela diminuta e louca ideia que teve de separação. Então, continuar alimentando esse plano através de guardar mágoas, de julgamentos, de tristeza e sofrimento, e isso tudo é o que a gente vê aonde? A gente vê no mundo. E esse é o sistema do mundo, esse é o sistema que alimenta o mundo e toda a programação da Matrix. No ataque, os atributos que são, de fato, associados ao ego são conferidos a Deus, à fonte. Então, nesse sistema do ego, os atributos que são de fato do ego são conferidos a Deus. Então, todo esse sistema aí de destruição, a gente confere a Deus quando estamos nesse sistema do ego. E isso é muito comum acontecer porque esse é o condicionamento desse sistema. Porque quando nós como verdadeiro ser, tivemos a ideia, a louca e diminuta ideia de separação da unicidade com Deus, e aí começamos a adormecer e a sonhar e projetar um mundo de dualidade, aí nós, como se a gente tivesse esquecido, a gente perdeu a memória do que a gente realmente é, e a gente então conferiu os atributos que pairam nesse sistema do ego a Deus, que é o de punição, que é o de destruição, que é de condenação, de punimento, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus, que é o de que o ego cria, e o ego não cria. O ego sendo falso, sendo uma ilusão por si só, não cria nada. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus, da fonte do amor infinito. Sim, de fato, o ego é a encarnação física desse desejo.
pois é esse desejo que parece cercar a mente com o corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Isso é muito verdade, muito verdade. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvio aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus, da fonte do amor infinito, para a salvação, para o despertar, nosso redespertar, talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associados a algo que um corpo faz. Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas. Faz algo que te desagrada. Ela atrai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a liberar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele, por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Nisso, Deus, a fonte do amor infinito, é atacada, pois se a sua criação é apenas um corpo, assim ele, Deus, o amor infinito, também tem que ser, através do sistema do ego, um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Se Deus, a fonte do amor infinito, é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele, o amor infinito, está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus, da fonte, seja bastante convincente. Então, através do sistema do ego, a realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas, todo rancor que você se apega, insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o outro. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. Então aqui, quando a gente guarda mágoas de alguém, de alguma coisa, provavelmente de alguém, a gente não vê o outro como que ele realmente é. Que o outro é uma reflexão minha, que o outro é parte de mim, que o outro está sendo projetado pela mesma mente, que é a mente crística, que está um pouquinho equivocada no momento e acreditando nessa ilusão, nessa projeção que fez através do sistema do ego. Então aí a gente acredita no que o outro fez, que está sendo feito pela mesma mente, e a gente acredita que isso é real. E a gente não se lembra de ver o outro como parte de nós, porque está sendo feito pela mesma mente.
reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. Então, aí estou condenando ele, o outro, por ter feito algo para mim, contra mim, e também estou me condenando, porque olha, se é uma projeção só de uma mente só, eu estou condenando a mim mesmo, condenando a mim mesmo. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra a fonte e tornando-a responsável por isso. Bem assim mesmo, o que a gente tem visto que foi ensinado por aí em milhares de anos é que Deus, então, é responsável pela morte das pessoas. Né? Ah, a pessoa fez isso pra mim, guardei mágoa dela, preferiria que ela não existisse, que ela morresse, então, que ela deixasse esse plano e que se isso acontecer vai ser a vontade de Deus e que isso vai ser a responsabilidade de Deus. E quando a gente pensa que Deus tem vontade da morte de alguém ou da morte em si, que é uma ideia do sistema do ego, é aí que estamos equivocados. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar. O ego vem para salvar-te. Deus, a fonte, te fez corpo. Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus, a fonte, não te deu nada. O corpo é o teu único salvador, a tua única segurança. Ele é a morte de Deus. O corpo é a morte de Deus, da fonte do amor infinito. E a tua salvação, a tua segurança. Então aqui a gente está vendo como que funciona o nosso sistema do ego. Todo esse parágrafo inteiro ali é exatamente como que o ego funciona. Essa é a crença universal do mundo que vês através do sistema do ego. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas, enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus, da fonte do amor infinito, para a salvação, para a paz, para o nosso despertar, para a nossa iluminação. E, guardando as tuas mágoas, guardando rancores contra ele, contra o amor infinito e a sua criação e o verdadeiro eu, para que não possas ouvir a voz da verdade, do eu superior, do Espírito Santo, e dar-lhe boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador, o guia que escolheste, o ego, toma o seu lugar do amor incondicional. Ele é o teu amigo. Deus, a fonte, é o teu inimigo. Então, nesse sistema do ego, o ego é o nosso amigo. Deus, a fonte, é o nosso inimigo. Certo? Porque lembra que o ego tem uma imagem de Deus. E essa imagem de Deus é o de que não estamos seguros em Deus, estamos seguros no corpo. Deus não nos dá nada. Deus dá a morte. Certo? Então, nesse sistema aí é tudo invertido. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação, a paz. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas.
Através do sistema do ego, a tua percepção invertida de cabeça para baixo tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada, longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós. O amor incondicional está em nós. Onde foi colocada por Deus, pela fonte do amor incondicional. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem o corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós, reconhecer o amor incondicional em nós, é reconhecer-nos tal como somos. Ver o nosso ser verdadeiro, o verdadeiro eu, Cristo, o amor infinito, o amor incondicional, separado do corpo é dar fim ao ataque, ao plano de Deus, da fonte do amor infinito, para a salvação, para a paz. E, ao invés disso, aceitá-lo. Então, aceitar o amor incondicional. E, onde quer que o seu plano, o plano do amor incondicional, seja aceito, já está realizado. Se a gente aceita não guardar mágoas, não perpetuar com esse sistema do ego, nós aceitamos o plano, então, do nosso verdadeiro ser, que é infinito, que é amor incondicional, que é seguro, e que esse plano de redespertar já foi realizado. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus, da fonte do amor infinito para a salvação, para a paz, já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque, a resistência do sistema do ego, pela aceitação. Enquanto o atacarmos, enquanto o resistimos, não podemos compreender o que é o plano de Deus, da fonte do amor infinito para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos, o que não lembramos. Tentaremos agora deixar o julgamento, o ego, de lado e perguntar qual é o plano de Deus, da fonte do amor infinito para nós. Pai, fonte criadora, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E então esperaremos em quietude pela sua resposta, pela resposta do amor incondicional. Não temos atacado o plano de Deus, da fonte para a salvação, para a paz, sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz, a sua expressão, o eu superior, o eu Espírito Santo, o ser maior. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Então, a gente se apega às mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora, queremos ver, ouvir e aprender. Pai, fonte criadora, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira
por causa daquele a quem perguntaste, ao Espírito Santo, ao amor infinito, ao eu superior. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, fonte criadora, o que é a salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa compreender. Ele responderá: estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de práticas mais curtos por hora serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que o de costume. Estes exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus, da fonte do amor infinito, para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, fonte criadora, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. A sua resposta. A resposta do amor incondicional. Que lindo! Muito lindo essa lição. Deu para entender muito bem como que esse sistema do ego tem a visão de Deus. E como que o ego também tem a sua própria característica, que é a de ser maior do que Deus. De desejar ser, tomar o papel de Deus, né? Então, repetindo, guardar mágoas, guardar rancor e julgamento é um ataque ao plano de Deus para a gente despertar para a salvação, para a paz, para o nosso verdadeiro ser. Tenha uma boa prática e até amanhã.